mais a expiação de Jesus Cristo faz por você? Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. E aí, se você ainda não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para receber as notificações, também faça os seus comentários, dá um like se gostou do vídeo e compartilha esse vídeo também com as pessoas que você ama. E nós estamos em todas as redes sociais, né? Instagram, Facebook, TikTok, coloca lá Central das Escrituras e você vai encontrar muitos dos nossos conteúdos lá para ajudar você aí a entender um pouquinho mais o Evangelho, ajudar você a ter mais do Espírito do Senhor na sua vida. E hoje nós vamos falar a respeito, a designação da semana é Lucas 22 e João 18. Sem dúvida nenhuma, na verdade, né, e sem dúvida nenhuma, é o maior evento que aconteceu na face da Terra, e na verdade eu me atrevo a dizer no universo. O evento que foi a expiação do Salvador Jesus Cristo. Nada se compara, nada é mais importante do que isso. E sem dúvida nenhuma, o sacrifício dele trouxe para nós a possibilidade de nós herdarmos a vida eterna, de estarmos com Deus para sempre e sermos como Ele é, que esse é o grande objetivo dele. Nos livrou do pecado, nos livrou da morte, né, tanto da morte física como da espiritual. Então nós ganhamos muitas coisas com a expiação de Jesus Cristo. E é disso que a gente vai falar hoje. Além, obviamente, da vida eterna, que é o maior dom de Deus, que é algo acima de toda... Nada se compara a herdar a vida eterna, é o maior dom de Deus. Então nós ganhamos essa possibilidade da vida eterna, se a gente viver de modo a viver os mandamentos, enfim, for fiel. Nós vamos ganhar todas as pessoas, essa bênção, a pessoa não precisa nem ser... nem precisa ser fiel, todo mundo vai ressurgir. A outra bênção é que existem 3 graus de glória que o Senhor deu para nós, né? E dependendo do que você fizer aqui nessa vida, você vai herdar um desses 3 graus. Obviamente que o desejo do Senhor é que todos nós alcancemos a vida eterna e o reino celestial, que é o grau mais elevado. Nada se compara a isso também, a importância disso, a gente focar em herdar a vida eterna. Mas existem outros graus de glória, dependendo de como a pessoa é, ela vai ter essa possibilidade. Até as pessoas mais ruins, elas poderão herdar um grau de glória que é o reino celestial. Então, que maravilhosa é a expiação do Salvador Jesus Cristo. Não tenha dúvida que ela é a nossa maior bênção. E a maior demonstração de amor do Pai Celestial por nós, ter entregado o seu Filho, e a maior demonstração de amor de Cristo por nós também, de entregar a sua vida, e não só entregar a vida, mas sofrer tudo que ele sofreu. Então lá em Lucas, mas hoje eu queria falar um pouco mais. O que mais a expiação do Salvador Jesus Cristo trouxe para a nossa vida, né? Além dessas coisas que eu falei aqui no início, as coisas mais importantes. Mas tem outras coisas que a expiação também proporcionou para nós. É disso que eu queria comentar. Mas vamos lá em Lucas 22, ler alguns versículos ali, do 39 ao 44, que fala a respeito desse momento. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, porém não se faça a minha vontade, senão a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor fez-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Lucas é o único que fala
com mais detalhes, né, desse momento tão forte, tão importante, tão doloroso do Salvador, dizendo que até mesmo ele suou sangue pelos poros, tamanha sua agonia, tamanho o seu sofrimento. Então, o que eu queria focar aqui hoje é justamente nessa agonia, nesse sofrimento, que a gente entende muito pouco. Eu, particularmente, entendo muito pouco. Tem pessoas que se aprofundam bastante na expiação de Jesus Cristo. E eu confesso que eu preciso ainda me aprofundar muito mais. Eu tenho buscado entender um pouquinho mais a expiação, e o Senhor tem me mostrado algumas coisas por revelação pessoal, mas é lógico que o Senhor sempre vai dando aos pouquinhos, conforme a nossa maturidade. Então, a gente vai recebendo conforme a gente está pronto para receber. Então, o Senhor já tem me mostrado algumas coisas, mas eu ainda estou longe de entender completamente o grande e maravilhoso sacrifício que o Salvador fez por nós. Mas eu gostaria de, junto com essa escritura de Lucas, associá-la junto à Doutrina e Convênios, a seção 19, que você já sabe que ela também trata disso, grande parte, e ela fala dos versículos 15 até o 19, que eu queria citar aqui, desse momento, e eu acho que é muito interessante o que Doutrina e Convênios fala, né, que é o próprio Salvador falando aqui, não é um anjo falando, né, é o próprio Salvador falando com o profeta, dizendo como foi esse momento, né? E é óbvio que a gente aprende alguma coisa aqui, e é óbvio que ainda há muito o que se aprender, né? Mas o Salvador diz assim: portanto, ordeno, no versículo 15, do 19, né, a seção 19, do 15 ao 19. Portanto, ordeno que te arrependas. Arrepende-te, para que eu não te fira com a vara da minha boca, e com minha ira, e com minha cólera, e teus sofrimentos sejam dolorosos. Quão dolorosos, tu não sabes. Quão intensos, tu não sabes. Sim, quão difíceis de suportar, tu não sabes. Então aqui ele já começa a dizer, olha, eu estou falando para você se arrepender, ele está nos, né, dando um mandamento para nós. O arrependimento é um mandamento, né? Então arrepende-se dos seus pecados, para que você não sofra, que você não tenha sofrimentos e que eles sejam dolorosos. E ele diz, né, e você e eu, a gente não sabe quão dolorosos são, quão intensos eles são, quão difíceis de suportar eles são. Então o Salvador enfoca o sofrimento dele, então ele dá essa visão de dor, de sofrimento, de agonia profunda, né? Que é difícil de dimensionar, é impossível, na verdade, a gente dimensionar. Só quem passou sabe o que é esse sofrimento. O pai e o filho sabem o que é esse sofrimento, a intensidade deles, né? A dimensão desse sofrimento. Mas ele continua, pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisassem sofrer caso se arrependam. Então a gente não vai ter esse sofrimento caso a gente se arrependa. Mas se não se arrependerem, terão que sofrer assim como eu sofri. Então, eu não quero ter esse sofrimento, porque realmente foi... não dá nem para medir, não dá para saber quão grande foi esse sofrimento. Mas ele diz que é um sofrimento tão grande que ele não quer que a gente passe por isso. A gente não precisa passar por isso. Essa é a verdade, ele já fez isso. Mas se a gente não se arrepender, ele está dizendo que a gente vai sofrer, como ele sofreu. E no 18 ele diz, sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros. Olha, é interessante, sangrasse por todos os poros. Já imaginaram? Não dá para imaginar, né? Realmente, tamanha dor, quanto sangue saiu, quanto sangue ele perdeu naquela hora, naquele momento. Então,
tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Então, o sofrimento era tão grande que ele queria mesmo recuar, até falou: Pai, não tem outro jeito, existe uma outra maneira, passa de mim esse cálice. Então o desejo dele era não passar por aquele sofrimento, é lógico, mas era a vontade do Pai, e ele sabia que sem aquilo nós não poderíamos voltar à presença dele, não poderíamos ser como eles são, não haveria salvação, nós todos estaríamos fadados ao inferno. Todavia, glória seja para o Pai, eu bebi e terminei meus preparativos para os filhos dos homens. Então ele deixa muito claro aqui, e eu comecei a pegar essas palavras, né, dolorosos, intensos, difíceis. Só a palavra sofrer ou suas variações, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 vezes ele usa a palavra sofrer, sofrimento. E ele usou também dolorosos, intensos. Então, a gente não tem ideia de como foi isso na prática, a gente não tem como saber, mas foi muito, muito doloroso. E felizmente ele fez isso por nós. Felizmente ele deu a sua vida em nosso favor e sofreu tudo isso. Só que esse sofrimento, é que isso que eu queria focar também, né, no nosso vídeo de hoje, que esse sofrimento que ele passou foi para que ele pudesse saber tudo que nós passamos e pudesse nos socorrer nos momentos que a gente precisasse. Então não é só a vida eterna que a gente ganhou, né, a gente não ganhou só a morte, nós não só vencemos a morte, ou só a morte física e espiritual, mas existem outras coisas, que é justamente isso que eu queria abordar aqui. O Salvador, ele sofreu para que também ele pudesse nos socorrer. Então, nesta vida, nós podemos usufruir da expiação do Salvador em todos os momentos da nossa vida. Em qualquer situação. Por quê? Porque ele sabe o que a gente passa. Mas não é assim, ele sabe ele sabe nossas dores físicas. Não, não é só isso. Ele sabe das nossas dores espirituais. Não, não é só isso. Ele sabe todas as dores. É isso que a gente vai falar. Então, o Elder Holland, primeiro ele fala dessa dor espiritual que Cristo passou, e eu achei tão forte esse discurso do Elder Holland que ele proferiu, chama-se Não Havia Ninguém com Ele. E ele fala disso, desse sentimento do Salvador. Ele fala que como é que o Salvador poderia saber, por exemplo, como que a gente se sente quando peca? Porque ele era um ser perfeito, ele fazia tudo certo, então ele não tinha o afastamento do Espírito, ele não sabia o que era essa dor. Porque o Pai estava sempre com ele. Ele fazia tudo certo, o Senhor estava sempre com ele, não sabia como era essa dor. Só que nos últimos momentos da vida de Cristo, ali nos últimos, do Getsemane até a crucificação e sua morte, ele não sentiu a presença do Pai. Porque ele fala na cruz, no finalzinho de tudo, ele diz: Pai, por que me desamparaste? Então ele esteve sozinho. É óbvio que esse sozinho não quer dizer que o Pai não estava olhando por ele, não estava vendo tudo o que estava acontecendo, mas ele privou o Salvador de sentir a presença do Pai. E o Elder Holland, ele fala disso, eu achei muito, muito interessante. Ele disse assim: a perda do apoio mortal ele havia pressentido, mas sem dúvida não havia compreendido. Não havia ele dito aos discípulos, então, porque ele sabia que o Pai, ele falou, o apoio mortal do Pai, ele havia pressentido, mas ele não havia compreendido totalmente o que era isso.
ainda, até passar por esse momento. E aí o Elder Holland fala, não havia ele dito aos discípulos, eis que chegada a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. E o Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, Elder Holland faz essa lembrança, eu achei muito interessante isso. Então, porque Cristo sempre disse, olha, o Pai sempre está comigo. Então, Cristo não sabia o que era estar sozinho, e não sabia o que era não ter o Pai junto dele, porque ele nunca tinha pecado. Então ele teve que passar por esse momento de solidão, de não sentir a presença do Pai, ser afastado, não é a palavra muito correta, mas não ter a presença do Pai assim com muita constância. E isso o fez com que ele sofresse bastante. Elder Holland continua, com toda a convicção de minha alma, testifico que ele agradou ao Pai perfeitamente, e que o Pai perfeito não abandonou seu Filho naquela hora. De fato, é minha crença pessoal que em todo o ministério mortal de Cristo, o Pai talvez nunca estivesse mais próximo de seu Filho do que nesses agonizantes momentos finais do sofrimento. No entanto, e agora vem a parte importante, quer dizer, o Pai não abandonou ele, mas ele diz, no entanto, para que o supremo sacrifício de seu Filho fosse tão completo quanto foi voluntário e solitário, o Pai retirou de Jesus por um breve momento o conforto de seu espírito, o apoio de sua presença pessoal. Então é importante isso. Era necessário, de fato, era primordial para o significado da expiação que esse Jesus, Filho perfeito, que nunca falara nem fizera mal, que nunca tocara em nada imundo, precisasse saber como o restante da humanidade, nós, se sentiria quando cometesse tais pecados. Então, como é que o Salvador ia saber como a gente se sente quando a gente peca se ele nunca pecou? Então, como é que a gente se sente quando a gente peca? Que o Pai Celestial, a gente está longe dele, ele está longe da gente. Mas Cristo nunca errou, então o Pai nunca esteve longe. Só nesse momento o Pai teve que estar longe para que ele pudesse sentir isso, para que ele pudesse saber. Para que sua expiação fosse infinita e eterna, ele teve de sentir como era sofrer não somente a morte física, mas também a espiritual. Sentir como era ter seu espírito divino retirado, deixando-o numa solidão total, abjeta e desesperadora. É maravilhoso isso. Elder Holland, ele fez esse discurso, não havia ninguém com ele, eu até sugiro que você leia completamente esse discurso. Conferência Geral de abril de 2009. Leia esse discurso. E ele fala que eu nunca tinha ouvido eu nunca tinha compreendido realmente como é que o Salvador poderia saber como a gente se sente quando a gente peca. E foi nesse momento que ele soube disso. Mas é interessante que, além então de tudo isso, quer dizer, o sofrimento dele... Por que eu quis enfatizar esse ponto? Porque o Salvador sabe tudo que a gente passa. Absolutamente ele entende todo o sofrimento. Você está passando por algum sofrimento, você vai ver que ele já passou por todos. Ele sofreu por tudo isso, ele sabe o que é cada um dos sofrimentos, cada desafio que você passa na sua vida, cada sofrimento que você tem, ele sabe exatamente o que você sente. Em Alma 7, 11 e 12 diz, e ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda a espécie. E isto para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo. Tomará sobre si a morte, para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo, e tomará sobre si as suas enfermidades, para que se lhe encham de misericórdia as entranhas, segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo, de acordo com suas enfermidades. Então, quando ele fala de enfermidade, não é só enfermidade de doença física.
qualquer tipo de enfermidade, seja mental, seja emocional, seja física, seja espiritual, qualquer tipo de enfermidade, o Salvador sofreu tudo isso para que ele pudesse, para que ele soubesse como a gente se sente, para que ele pudesse também, olha só o que ele fala, para que as entranhas dele se enchessem de misericórdia, ele soubesse, fala, puxa, esse sofrimento que esse meu filho está passando, que você passa, que eu passo, que todo mundo passa, ele se enche de misericórdia porque ele sabe exatamente o que eu sofro e o que você sofre. Então ele está pronto para nos socorrer, entende? Porque as entranhas dele se enchem de misericórdia porque ele passou por isso. Ele sentiu isso. Então ele sabe, ele se enche de misericórdia por nós quando a gente sofre. O Elder Packer disse na Liahona de abril de 2005, na página 38, ele disse: ele não tinha dívida a saldar, jamais cometera erros. No entanto, o acúmulo de toda a culpa, tristeza, dor e humilhação, todo o pesar, todos os tormentos mentais, emocionais e físicos conhecidos pelo homem, ele passou por tudo isso. Então, não tem como ele não saber. Você pode dizer assim, o Senhor não sabe o que eu estou passando. Ele sabe perfeitamente o que você está passando. Ele sabe tudo, ele passou por tudo. Até mesmo não sentir a presença do Pai junto dele. Então ele sabe absolutamente tudo. O Elder Faust disse na Liahona de janeiro de 2002, página 22, como o Salvador sofreu tudo o que poderíamos sentir ou vivenciar, ele pode ajudar o fraco a tornar-se mais forte. Gostei muito dessa frase do Elder Faust. Como o Salvador sofreu tudo, né? Que a gente sofre, que a gente vivencia, enfim. Então ele pode ajudar o fraco a se tornar mais forte. Muito lindo isso. E Isaías 41:10 é uma escritura de tamanha força também, e de esperança, de alívio. Diz assim: não temas, porque eu estou contigo. O Senhor está falando isso, e está falando isso para você agora. Abra os seus ouvidos espirituais, os seus ouvidos físicos e também o seu coração agora para ouvir o que o Senhor está dizendo para você agora, que eu sei que você está passando por um momento difícil. Eu também estou, todos nós precisamos passar por isso, mas nós podemos ter o conforto para passar por isso. E olha o que o Senhor está dizendo para você agora: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então olha que lindo isso. Ele está dizendo que ele está com você. Ele está dizendo que é para você não ter medo, para você não se assombrar, porque ele é o Deus, ele é o seu Deus. E ele vai te fortalecer, ele vai te ajudar, e vai te sustentar. Então, não duvide disso. O Senhor sabe o que você está passando. E Ele vai estar com você, sempre, e vai te ajudar, e vai te fortalecer. O Elder Oaks fez um discurso também maravilhoso na Conferência Geral de outubro de 2015. E ele disse: portanto, Ele conhece nossas dificuldades, nossas tentações, nossos contratempos, o nosso sofrimento, pois voluntariamente experimentou todos como parte fundamental de sua expiação. E por esse motivo, sua expiação dá-lhe o poder de socorrer-nos, de dar-nos as forças para suportar tudo isso. E assim vemos que, em virtude de sua expiação, o Salvador tem o poder de socorrer, de ajudar em todas as dores e aflições mortais. Às vezes, seu poder cura uma enfermidade, mas as Escrituras e nossas experiências ensinam que às vezes ele nos socorre ou ajuda dando-nos a força ou a paciência
para suportar nossas enfermidades. Então, o que eu aprendi aqui com esse... Isso eu aprendi, né? Você pode ter aprendido de outra forma. Você pode... E é importante dizer aqui nesse momento que tudo que eu falo aqui, que eu falo sem estar lendo, porque isso aqui, tudo que eu leio aqui é escritura ou são citações dos profetas vivos ou de autoridades gerais. O que eu quero dizer com o que eu digo, o que eu falo aqui, muitas das coisas que eu digo são interpretações que eu tenho minhas e que o Senhor mostrou para mim, mas Ele pode mostrar para você de forma diferente. Porque Ele mostra para cada um conforme as nossas necessidades. Então, lembre-se disso. Muitas vezes o que eu falo aqui, talvez não seja exatamente isso para você. Você precisa buscar revelação pessoal. Porque o Senhor mostra coisas diferentes para nós, né? Então, no meu modo de entender o que o Elder, o que o presidente Oaks falou aqui, é que muitas das vezes na nossa vida a gente não pode não ser curado de uma doença. A gente pode não ter resolvido um determinado problema. Às vezes a pessoa fisicamente ela pode estar numa cama, numa cadeira de rodas, ou ela pode não enxergar direito, não ouvir, não falar, enfim. Pode não ter solução, pelo menos uma solução temporária aqui nessa terra. Mas o que ele pode te dar? Forças. O que ele pode te dar? Coragem. O que ele pode te dar? Alento. Ele pode te dar, ajudar você a ter paciência para suportar isso. Porque muitas das coisas, não muitas eu diria, né, mas algumas das coisas que a gente passa, isso no meu modo de entender, muitas das coisas que a gente passa não vão ter soluções nessa vida. E a gente vai ter que esperar um dia para que isso aconteça. Mas o Senhor nos dá forças, nos dá ânimo, nos dá coragem. E ele continua: todos nós sofremos dores, aflições e enfermidades em uma ou outra ocasião. Além daquilo que experimentamos por causa de nossos pecados, a mortalidade é repleta de frequentes dificuldades, mágoas e sofrimento. Então ele está dizendo bem claro, né? Nós vamos sofrer, uma ocasião ou outra, a gente sempre vai passar. E eu sempre digo, né? Depois da tempestade vem a bonança, mas depois da bonança vem outra tempestade. E aí vai vir a bonança e vai vir outra tempestade. E assim que é assim que é a nossa vida. Mas o Senhor nos ajuda a passar pelas tempestades. Essa é a diferença. Então, ele continua: nós e aqueles a quem amamos sofremos com doenças. Em algum momento, cada um de nós também experimenta a dor de ferimentos traumáticos ou de outras dificuldades físicas ou mentais. Todos nós sofremos e ficamos tristes devido ao falecimento de um ente querido. Quem não passa por isso? Todos nós falhamos em nossas responsabilidades pessoais, nossos relacionamentos familiares ou em nossa profissão. Quando o cônjuge ou um filho rejeita aquilo que sabemos ser a verdade e se desvia do caminho da retidão, experimentamos uma tristeza especialmente dolorosa. E é isso que eu passo hoje, né? Eu sinto isso. A tristeza, né, por entes queridos que eu amo muito não estarem no caminho da retidão. Mas o Senhor me dá forças, porque eu não posso resolver isso, é eles que têm que resolver, na verdade. Mas Ele me dá forças, porque Ele entende o que eu estou passando, Ele sabe o sentimento que eu tenho no meu coração. Para os adolescentes, um sentimento particularmente pungente é o da rejeição, quando os colegas parecem associar-se em alegres relacionamentos e atividades, excluindo-os de propósito. O senhor também sabe o que é isso. Preconceitos raciais e étnicos produzem outras dolorosas rejeições para os jovens e os adultos.
A vida tem muitos outros desafios, como o desemprego e outros reveses em nossos planos. Alguns nascem com deficiências físicas ou mentais que causam sofrimento pessoal para aqueles e dificuldades para os que os amam e se importam com eles. Eu tenho um neto que é autista e tenho 2 sobrinhos maravilhosos, todos eles, também que têm a síndrome do X frágil. E eu amo tanto eles. E às vezes é difícil, né, de encarar essa situação. Eu vejo os seus pais, o quanto eles fazem, tudo o que eles fazem. Eu vejo minha nora e meu filho, o quanto eles fazem pelo meu neto. E a gente sente dor por isso. Mas sabe, existe um conforto muito grande também. Porque, no meu caso, quando meu neto foi diagnosticado com autismo, para mim foi muito difícil de aceitar isso. Nem sei por que eu fiz isso, que eu sentia isso. Eu achava que ele não era, enfim. E aí eu sofri muito, mas com o passar do tempo, o Senhor foi abrandando meu coração. E Ele foi me dando força para entender isso, né? E meu neto, ele tem 8 anos agora, ele é grandão, e quando ele me abraça, ele me beija, é como se eu sentisse o Senhor me abraçando, sabe? Ele é um anjo de Deus, ele é puro, totalmente puro, e eu sinto o conforto do Senhor na minha vida quando eu sinto os braços dele em minha volta. Mas é isso, não tem solução. Talvez isso realmente não vai ter solução. Mas o Senhor nos conforta com tudo isso. Ele continua dizendo, para muitos a depressão é dolorosa e por vezes permanentemente incapacitante. Tem tantas pessoas que passam por depressão. Mas lembre-se, o Senhor irá ajudar, confortar, fortalecer e até tirar da depressão. Ora, outra aflição dolorosa é a condição de estar solteiro. Aqueles que sofrem com essa condição devem lembrar-se de que nosso Salvador também experimentou esse tipo de dor e que por meio de sua expiação ele oferece as forças para suportá-la. Olha que maravilhoso. Poucas deficiências são mais debilitantes para a nossa vida material ou espiritual do que os vícios. Alguns deles, como o vício da pornografia ou das drogas, provavelmente foram causados por comportamento pecaminoso. Mesmo depois de se arrepender do erro, o vício pode permanecer. Esses laços incapacitantes também podem ser afrouxados pela força decisiva disponibilizada pelo Salvador. Por que eu estou lendo tudo isso? Porque é muito abrangente a expiação. Ela pega tudo, não há problema, não há desafio, não há dificuldade, não há sofrimento que o Salvador não possa curar, não possa amenizar, não possa confortar, aliviar. Ele vai fazer isso sempre, nos dá coragem. O mesmo acontece com o extremo desafio daqueles que estão na prisão devido a crimes. Olha só. Uma carta recente testifica sobre a força de que pode advir até para quem está nessa situação, né? Um presidiário, a pessoa está lá presa, ela se arrependeu do erro, mas está presa ainda, está cumprindo a sua pena. E aí? Salvador pode ajudar essa pessoa? E um preso, um membro da igreja, ele escreveu o seguinte: sei que nosso Salvador anda por esses corredores e muitas vezes tenho sentido o amor de Cristo entre as paredes dessa prisão. Então, o Salvador cura tudo. O Salvador ameniza todas as dores, todos os sofrimentos. Por causa de sua experiência expiatória na mortalidade, nosso Salvador consegue consolar,
curar e fortalecer todos os homens e mulheres de todas as partes, mas acredito que ele somente o faz por aqueles que o buscam e pedem seu auxílio. Então, isto é extremamente importante. Qualquer sofrimento que você tenha, seja, eu li vários aqui, vários tipos, existem outros, mas todos eles poderão ser amenizados, poderão ser resolvidos, muitos deles poderão ser eliminados da sua vida, muitos não, e aí você vai ter que conviver com eles, porém ele vai te dar força, mas você tem que pedir. É isso que o presidente Oaks está falando. A gente não apenas sente o sofrimento, a gente tem que pedir para ele. E ele disse, pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abre. Então busque o Senhor para amenizar o seu sofrimento. Ele conhece todas as angústias e está sempre pronto. Isso aqui agora que o Elder Oaks falou para mim é muito forte. E dá muita esperança e muito conforto. Ele disse assim, ele conhece nossas angústias e está sempre pronto a ajudar-nos. Como bom samaritano, como Cristo, como se fosse o bom samaritano, quando ele nos encontrar feridos à beira do caminho, ele atará nossas feridas e cuidará de nós. Lembre-se sempre disso. Cristo é o bom samaritano. E ele não vai deixar você ao pé do caminho, jogado. Ele vai curar suas feridas. Ele vai atar suas feridas, e vai cuidar de você. Vai amenizar a sua dor. Ele vai fazer de tudo para te ajudar. Lembre-se sempre disso. Mas não se esqueça de pedir. Não se esqueça de orar para que ele possa te dar estas bênçãos. Mas um dia, para encerrar, um dia, como diz em Apocalipse 21:4, e um dia Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Lembre-se disso. Cristo sabe tudo o que você passa. E Ele te ama. E Ele vai te socorrer. Mas nunca se esqueça de pedir. Te vejo no próximo vídeo.